Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, dia 23 de setembro de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12h31 agora. Quero agradecer a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Comissão de Política Urbana aprova projeto de lei que simplifica e possibilita revisões de discrepâncias entre o valor venal dos imóveis e a planta genérica. Vereador Permínio Monteiro questiona a Prefeitura sobre o repasse de verbas para o Centro de Saúde do Parque da Figueira. Projeto de lei protocolado na Câmara prevê a criação de um banco de óculos na cidade que serão doados a pessoas carentes. E no esporte, adeus zona de rebaixamento. Guarani vence no Brinco de Ouro e deixa as últimas posições da Série B. Mas primeiro as informações do Legislativo, porque hoje é dia da reunião ordinária de número 55. Os vereadores vão discutir e votar 8 projetos. Confira agora a pauta completa. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 113 de 2019, de autoria do vereador professor Alberto, que concede diploma de mérito odontológico Dr. José Roberto Magalhães Teixeira a Andriele Martins de Castro Oliveira. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 122 desse ano, de autoria do vereador professor Alberto, que concede diploma de mérito médico Dr. Roberta Maia Rocha Brito ao Dr. Rodolfo Biagi Lorenzato. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 116 desse ano, de autoria do vereador professor Alberto, que concede título de cidadão campineiro ao pastor Walter Jarbas Teixeira. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 11 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera o artigo 6º da lei número 7.957 de julho de 94, que autoriza a venda de faixas de terreno mediante concorrência. O projeto que será alterado desafetou áreas da região do Jardim Chapadão. A alteração visa corrigir a descrição de uma servidão de viela sanitária em favor da Sanasa. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 12 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que acrescenta o inciso 5º e altera a redação do parágrafo 1º do artigo 2º da lei complementar número 201, de 22 de junho de 2018, que desincorpora e transfere para a classe de bens dominicais áreas de vielas para passagem de pedestres no loteamento Parque Xangri-Lá e autoriza a venda a proprietários lindeiros. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 13 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera os incisos 1º e 2º do artigo 1º da lei número 12.757, de 18 de janeiro de 2006, que desincorpora áreas da propriedade municipal da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens especiais para a instalação do Centro de Saúde do Jardim São José. O projeto corrige medidas do terreno ocupado pelo Centro de Saúde do Jardim São José para a devida regularização da área. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 211 de 2018, de autoria do vereador Zé Carlos, que altera o artigo 2º e acrescenta o artigo 2º-A à lei número 14.757, de 20 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade da lavagem nas laranjas usadas na produção de suco em máquinas automáticas. Turno único de discussão e votação do projeto de lei número 107 de 2019, de autoria do vereador Luiz Rossini, que institui o Dia Municipal do Contador e da Contadora de Histórias. O projeto cria o Dia Municipal do Contador e da Contadora de Histórias, que será comemorado anualmente no dia 20 de março. Segundo a justificativa, o contador de histórias tem um relevante trabalho na formação de cidadãos mais estruturados e cultos e estimula o hábito da leitura e o sentimento de pertencimento.
Lembrando que a reunião ordinária começa às 6 horas da tarde. A entrada é pelo plenário na Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. Na última semana, a Comissão de Política Urbana aqui da Câmara se reuniu e analisou 6 projetos. Confira como foi a reunião. A Comissão Permanente de Política Urbana da Câmara de Campinas, presidida pelo vereador Zé Carlos e composta pelos vereadores Carlão do PT, Fernando Mendes, Jorge Schneider e Gilberto Vermelho, aprovaram por unanimidade todos os 6 projetos em pauta. O primeiro foi a alteração de perímetro no distrito do Campo Grande. Favorável ao PLO 118/2019, processo 230.003, de autoria do prefeito municipal, que altera os incisos 1º e 2º do artigo 1º da Lei nº 15.058, de 10 de setembro de 2015, que dispõe sobre a criação do distrito do Campo Grande. Eu exarei parecer favorável e submeto aos membros como votaria. Bispo Fernando. Eu acompanho o relator. Acompanho o voto do relator. Vereador Carlão do PT. Eu acompanho o relator. Acompanho o relator. Vereador Jorge Schneider. É alteração de perímetro, simplesmente, eu acompanho. Vereador Gilberto Vermelho. No mesmo sentido, também acompanho o relator, senhor presidente. Entre as propostas que avançaram na comissão está a que altera a lei vigente para simplificar e possibilitar revisões dos lançamentos realizados pela planta genérica de valores que estejam superestimando o valor venal do imóvel. O projeto de lei estipula que a Prefeitura tem a obrigação de, em sendo constatado por decisão fundamentada que o valor constante da planta está superior ao valor verbal do metro quadrado do terreno, alterar o valor lançado para o respectivo imóvel. Considerando que o projeto de lei e análise objetiva em corrigir de maneira célere e simplificada eventuais distorções no lançamento do IPTU e também fazendo a consideração pelo estudo jurídico de número 120/2019, nas folhas 24 a 32, da Coordenadoria de Apoio às Comissões. Por isso, eu defini o parecer favorável à Constituição e legalidade, também juntando as folhas 33 a 35 de forma cuidadosa e elaborada. Ok, vereador. Vereador Vermelho, como vota? Presidente, eu também acompanho o relator. Acompanho o voto do relator. Vereador Jorge Schneider. Acompanho o voto. Acompanho o relator. Vereador Carlão do PT. Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Eu também acompanho o voto do relator. Com 5 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Em requerimento, o vereador Permínio Monteiro pede informações à Prefeitura sobre o repasse de verbas para o Centro de Saúde do Parque da Figueira. O vereador Permínio Monteiro protocolou na Câmara um requerimento no qual pede informações ao Poder Executivo sobre o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, o PEMAC. O programa garante uma verba, caso aprovada, para o Centro de Saúde que a solicita, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, como explica o parlamentar. Esta verba vem para o posto, porém é uma verba que a coordenadora tem a liberdade e pode estar executando pequenas obras, pequenas compras no posto de saúde de imediato. São coisas bem simples, às vezes é um papel higiênico, às vezes é um papel sulfite, é um conserto rápido de algum banheiro que se deteriorou. Diante disso daí, a maioria dos postos de saúde da cidade de Campinas tem essa verba do PEMAC. O parlamentar direciona os questionamentos ao repasse para o Centro de Saúde do Parque Figueira. O posto de saúde do Parque da Figueira se cadastrou e estamos esperando, porém estamos fazendo esse requerimento de informação para obter o que está acontecendo sobre essa verba que ainda não chegou, por que não chegou e quando vai chegar. A Prefeitura tem o prazo regimental de 15 dias, que é prorrogável por mais 15 para responder aos questionamentos. O vereador Permínio Monteiro diz esperar uma solução rápida para o caso. Foi feito esse pedido, a coordenadora lá está acompanhando de perto, fizemos esse requerimento, queremos uma resposta imediata para que seja solucionado esse problema desta verba que o posto precisa e necessita.
O vereador Pastor Elias Azevedo também protocolou um requerimento direcionado ao Executivo, mas pedindo informações sobre obras de pavimentação no loteamento Countryville, aqui em Campinas. O documento número 2483, de autoria do vereador Pastor Elias, pede à Prefeitura explicações sobre o asfalto no bairro Country. Nós recebemos esse pedido por e-mail no comecinho dessa semana de uma moradora que inclusive já tomou a iniciativa de fazer um abaixo-assinado e protocolou junto à Prefeitura pedindo informações sobre a pavimentação da sua rua. Desde 1981, quando foi feito a pavimentação naquela região, ficou um pedaço de rua sem concluir. A rua em questão, sem pavimentação, é a Sebastiana Teixeira de Carvalho. Então nós apresentamos esse documento, que é um requerimento de informações, também na expectativa de contribuir com essa cidadã, na expectativa de que o prefeito responda para nós qual foi a causa e se há algum plano para a pavimentação daquela rua. A Prefeitura tem 15 dias para responder o vereador, que são prorrogáveis por mais 15 dias. Assim que tiver as informações, o parlamentar deve levar aos moradores. O pavimento, ele traz para o cidadão uma certa tranquilidade. Em épocas de chuva, na falta da chuva, né? Eu costumo dizer que quem mora em uma rua que não tem pavimento, ele sofre o ano todo. Porque se não chove é a poeira e se chove é o barro, a lama que faz na frente de casa. Então acaba trazendo um monte de prejuízos para o cidadão. Projeto de lei protocolado aqui na Câmara prevê a criação de um banco de óculos na cidade que serão doados a pessoas carentes. Confira a proposta na reportagem. O projeto de lei ordinária é de autoria do vereador Juscelino da Barbarense e cria o banco de óculos para fornecimento gratuito a pessoas carentes e de baixa renda. Pensando nos menos favorecidos, né? Porque você veja bem, hoje a classe que classe média tem um pouco mais de condições, troca o óculos uma vez, 2 por ano. E é comum a pessoa, quando vai trocar o óculos, trocar a armação, pegar uma armação nova. E para as pessoas menos favorecidas faz muita diferença. 80, 100 reais numa armação, se for doada a uma pessoa que tem a pessoa carente, faz muita diferença. Pensando nisso, nós pensamos em propor esse projeto. Segundo o vereador, as armações dos óculos serão obtidas por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas. Os locais de coleta serão definidos pela Secretaria de Saúde de Campinas. Se coincidir a lente servir também, seria ótimo. Mas a gente pensou mais, eu acho que vai favorecer mais a armação, né? Que é um pouco mais caro. E se coincidir a lente servir também, por que não servir a lente? Seria melhor ainda. Rápido intervalo e na volta, a previsão do tempo para esta terça-feira, o frio voltou, hein? Tudo sobre a eleição do Conselho Tutelar aqui de Campinas, tem ainda os quadros de educação, de saúde e a vitória que tirou o Guarani da zona de rebaixamento. O intervalo é rapidinho. Já vi um amigo meu que doa sangue sempre falar que uma pessoa falou para ele, um médico, que quem doa sangue sempre com certa idade pode vir causar um câncer mais vulnerável à doença. Aí eu tenho medo de doar, eu nunca doei e tenho medo de agulha. Dilmacir, isso é um mito. Não tem como você desenvolver um câncer pela doação de sangue. Infelizmente, ainda existem vários mitos relacionados à doação. Por exemplo, de que doação de sangue vai afinal engrossar o sangue, de que a pessoa vai engordar ou emagrecer. Nós, do Núcleo de Captação de Doadores do Hemocentro, a gente tem trabalhado para educar a população nesse sentido, para tentar desmistificar essas lendas urbanas que ainda existem em relação à doação, tá bom? Que eu daria maior destaque é você não ter álcool líquido dentro da sua casa. Não existe nenhum motivo para que você trabalhe o álcool líquido. Felizmente isso está diminuindo, mas por muito tempo o maior causador, quase que 40% das queimaduras eram com álcool líquido. Ele lhe engana.
Então, eu diria que o que nós temos que fazer é não ter esse produto nas nossas casas. Tudo que você imagina que você precisa do álcool líquido pode ser substituído por alguma coisa segura e alguma coisa que não seja inflamável. Amanhã, terça-feira, teremos uma mudança no tempo. A nebulosidade vai aumentar já no início da tarde, com possibilidade de chuva. Na quarta-feira, o céu estará encoberto com pancadas de chuvas que podem ser fortes, acompanhadas de temporais aqui na região de Campinas. Mas vamos sobre as temperaturas para esta terça-feira. Mínima de 12 e a máxima não passa dos 26 graus. As eleições para o Conselho Tutelar aqui de Campinas estão chegando e a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui de Campinas reforça a importância do cidadão votar. O próximo dia 6 de outubro será marcado pelas eleições em todo o Brasil para o Conselho Tutelar, inclusive em Campinas. A eleição dá continuidade ao processo de escolha dos 25 novos membros que vão compor os 5 conselhos tutelares de Campinas para a gestão 2020 a 2023. Campinas é dividida em 5 territórios, então são 5 regiões, né? E cada região tem atuação de 5 conselheiros tutelares, que atendem a população, né, com horários pré-determinados, com atuação direta, tanto na sede do conselho, quanto nos territórios, onde houver necessidade. Cada uma das escolas onde ocorrerá a votação contará com orientadores de sala, devidamente identificados com crachás, que indicarão em qual sala o eleitor deverá votar. 33ª Zona Eleitoral, Escola Estadual Carlos Gomes, que fica na Avenida Anchieta, número 80, no centro. Zona Eleitoral 274, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Ponzio Sobrinho, que fica na Rua Abolição 3282, Jardim Santo Odila. Zona Eleitoral 275, que fica na Escola Padre José Narciso Vieira, Ehrenberg. Endereço, Rua Roberto Bueno Teixeira, sem número, Jardim São Marcos. Zona Eleitoral 378, que fica na Escola Maria Pavanati Fávaro, localizada na Rua José Oliveira Carneiro 2, Jardim São Cristóvão. Zona Eleitoral 379, que fica na Escola Clotilde Barraque von Zuben. Endereço, Avenida Nelson Ferreira de Souza, sem número, Jardim Florense. Zona Eleitoral 380, que fica na Escola Bolinha de Mel. Endereço, Avenida Marechal Rondon, 3238, Jardim Eulina. Zona Eleitoral 423, que fica na Escola Raul Pila. Endereço, Rua Promissão 230, no Jardim Flamboyant. O presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente fala da importância do cidadão votar. A importância é que, nesse momento, no momento da eleição, a cidade está escolhendo, né, as pessoas que vão fazer um papel importante de defesa de direitos das crianças e dos adolescentes da cidade de Campinas. O voto não é obrigatório, mas a função do conselheiro tutelar é fundamental na sociedade. Por isso, vale super a pena exercer o direito ao voto. O conselheiro tutelar, né, ele tem na verdade, o conselho tutelar é um órgão autônomo, né, e que representa a sociedade na defesa das crianças e adolescentes. Então, a importância é que nós, né, enquanto cidadãos, possamos exercer essa cidadania, esse exercício de cidadania, essa democracia, escolhendo, né, as pessoas que vão atuar diretamente na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. A partir do momento que a cidade, a população, o cidadão vai e vota, ele está ajudando a cidade a escolher, né, o que nós consideramos os melhores, os mais habilitados para fazer parte desse sistema de garantias de direito da criança e do adolescente.
O quadro de educação de hoje vai dar uma forcinha para você que está escolhendo aí que profissão para o futuro. Desta vez, nós ouvimos uma psicóloga. Acompanhe. Olá, olha só, escolher qual carreira seguir quando se é jovem não é uma tarefa tão fácil assim. Por isso que hoje o quadro de Olho na Educação está aqui no Fórum de Profissões. Fique ligado, porque a gente vai te dar uma forcinha. A decisão, é claro, é muito importante. É que o futuro começa a ser traçado bem cedinho. Por isso que a escolha, às vezes, é complicada mesmo. A gente não sabe direito o que a gente quer, sabe? É muito complicado. Só que, às vezes, tem alguma coisa que te chama a atenção, sabe? Isso é muito bom. Pra mim, o que me chama mais atenção é a química e a robótica. Mas meus pais, eles queriam que eu trabalhasse na empresa que meu pai trabalha, sabe? Sei sim, sei que é difícil mesmo. A Gabriela fez até um curso técnico para já entrar no rumo certo. Eu tinha feito iniciação científica na Unicamp e eu fiz na área de ciências biológicas, no herbário. E isso me incentivou a fazer o técnico, no caso eu entrei em meio ambiente. E para te ajudar a tirar todas essas suas dúvidas de qual carreira seguir, eu vou contar agora com a ajuda da Pamela, que é psicóloga. Pamela, tudo bem? Quando a gente tem 14, 15 anos, realmente é difícil escolher qual profissão seguir. Realmente, a gente não sabe nem que chocolate mais gosta, quanto mais qual profissão a gente vai seguir para a vida toda, né? Existe uma dica para o estudante já percorrer um caminho dentro da área, que ele às vezes tem mais afinidade? Com certeza, isso é legal. Desde muito cedo a gente ir pensando em tudo isso, né? Porque depois chega na faculdade, aí é aquela explosão, é a pressão da sociedade, é a pressão interna, a pressão da família. Então, quando a gente é mais novo, é bom ir olhando quem dentro da minha família eu admiro, né? Qual a profissão dos meus pais, eu acho legal, eu não acho legal, né? Dentro da minha escola ali, dentro do social onde eu convivo, o que me chama a atenção, o que eu gosto, o que me brilha os olhos, é por aí que a gente começa. É importante também ter contato com profissionais da área. Por exemplo, às vezes eu gosto de direito, eu conversar com alguém, um advogado, um juiz. É importante eu já ficar por dentro da realidade. Com certeza, é isso que você falou, é a realidade da profissão, porque muitas vezes a gente acha que é uma coisa e na verdade não é. Então, com esse contato, a gente consegue estar dentro, né, de qual é a realidade dessa profissão, é essencial. Teste vocacional ajuda ou não? Ajuda muito, né? O teste vocacional, ele serve para a gente se conhecer, para a gente entender quem sou eu, para daí a gente poder encontrar a profissão. Então, como que é minha personalidade, meus interesses, minhas aptidões, que são meus raciocínios, né? Como que é a realidade da profissão, como está o mercado de trabalho. E aí, com tudo isso, a gente tem o combo de como eu sou e o que se encaixa no meu perfil. Agora a família tem que respeitar o desejo daquele parente, daquele filho, não pode botar pressão. Então, é que faz parte da mãe ali, do pai, né, a pressão. Mas eu acho importante, por mais que a gente sinta, a gente entender que é um momento deles. Quem vai carregar isso para a vida toda são os nossos filhos, né? Então é essencial que a gente participe, mas que a gente também dê espaço para eles fazerem a escolha. Se de repente escolheu uma profissão, começou a estudar e no meio da faculdade, da universidade, viu que não é aquilo, pode trocar? Então, isso acontece muito, né? Mas é essencial que troque. Por isso que é importante fazer a orientação antes para não acontecer isso, porque isso acontece muito. Mas tem que trocar, antes tarde do que nunca, né? A gente descobrir. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. A fonoaudiologia é um serviço de intervenção que cuida do desenvolvimento e melhora da fala. Para crianças com algum tipo de deficiência na comunicação, o acompanhamento desse profissional se faz necessário.
Entre os muitos profissionais envolvidos no desenvolvimento da saúde de uma criança com necessidades especiais, a fonoaudióloga é imprescindível. Bom, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com neuropediatria desde que eu me formei, então faz 10 anos. Eu atendo crianças com paralisia cerebral e outras deficiências, neurológicas. A alimentação de algumas crianças precisa ser feita de forma diferente e de maneira correta. O que pode acometer dentro na área da fono? A gente tem dificuldades de deglutição, que é chamado de disfagia, que é uma dificuldade que a criança tem para mastigar, para deglutir e às vezes para deglutir a própria saliva. Então tem algumas crianças que às vezes têm uns escapes de saliva, a gente precisa estar sempre lembrando essa criança de ter de automatizar essa deglutição, então a gente precisa sempre ficar atento que essa criança não engasgue, tenha alimentos adequados à sua rotina. Eu tenho crianças que só têm alimentação pastosa, que a gente demora um pouquinho para introduzir esses sólidos, então a gente não dá alimentos comuns, um arroz, um feijão, então a gente dá algumas papinhas. E eu tenho crianças que não têm nenhuma alimentação via oral, é tudo por alguma sonda, ou sonda nasogástrica, que é pelo nariz, ou a gastrostomia, que ela é direto no estômago. Mas isso são casos um pouco mais graves, com mais alterações. A fono estimula a comunicação verbal e não verbal nas alterações de linguagem ou melhora da fala. E existem as alterações de linguagem. Eu posso ter crianças que vão ter alterações de linguagem, que realmente não vai ter nenhuma fala, que só tem alguns balbucios, como se fosse um nenê, mesmo grande. E eu tenho algumas crianças que simplesmente assim desenvolvem sem a gente sem a gente esperar, né, esse desenvolvimento de fala, e a gente acaba conseguindo desenvolver essa fala com... a gente usa muito lúdico, muitos brinquedos, muita coisa colorida, para poder chamar a atenção dessas crianças, para eles terem essa fala, desenvolver tudo. Dentro da fono, eu acho que dentro da neuropediatria, a gente tem que trabalhar muito com o lúdico. Eu acho que é muito importante para as crianças. A fono tem que ter uma atenção especial, não é somente a fala, existem outras coisas como a alimentação. Então eu acho que é muito importante um atendimento multidisciplinar. Aqui nós temos a fono, físio, terapeuta ocupacional, a psicóloga. Então eu acho que o atendimento multidisciplinar é muito importante para essas crianças. Eu acho que assim é fundamental. Hora de balançar as redes pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E que alívio, hein, torcida bugrina? Depois de mais de 100 dias na zona de rebaixamento, a equipe, enfim, saiu. Mas foi no sufoco para conseguir esta vitória. Depois de um primeiro tempo truncado, sem grandes oportunidades para ambas as equipes, logo no início da segunda etapa, após cruzamento, Igor Henrique desviou e Davó, sem marcação, mandou para o fundo das redes. Só que depois de 30 segundos, o auxiliar levantou um instrumento de trabalho e viu impedimento, que não aconteceu. Mesma linha, não é impedimento. O Guarani não se abateu e conseguiu balançar as redes novamente. Tabelinha entre Lennon e Arthur Rezende. E após cruzamento rasteiro, Michel Douglas, o artilheiro do Bugre, com a ponta da chuteira marcou um belo gol. Digno de centroavante, camisa 9. Final, Guarani 1, Paraná 0. Ah, que vitória do Guarani diante de uma equipe que está a 2 pontos do G4, brigando lá em cima, então dá uma moral muito grande.
O Bugre volta a campo já amanhã, 7h15 da noite, novamente no Estádio Brinco de Ouro, contra o Criciúma. Vamos de vôlei agora? Uma verdadeira batalha lá em São Paulo. O Renata venceu o SESI por 3-2. Olha as parciais. 29-27, 25-22. Venceu os 2 primeiros sets. Aí perdeu o terceiro, 23-25. Perdeu o quarto set, 18-25. Mas no quinto e decisivo set, venceu por 15-12. Os campineiros seguem invictos no estadual. 5 jogos e 5 vitórias. E sabe qual que é o próximo jogo? Contra Taubaté, que é o líder da competição e também está invicto. O jogo acontece nesta sexta-feira, 7h30 da noite, no ginásio do Taquaral. Então já se programe aí, porque vale muito a pena conferir este duelo de líderes. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 10 horas da noite, depois da reunião ordinária de número 55, você acompanha as principais notícias do dia. Eu volto amanhã, ao 12h30, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau.